Muito bem. Dando continuidade à nossa análise de bateria de exercícios, vamos agora falar dos direitos sociais. Vamos lá, meus amigos, minhas amigas. Exercício de direitos sociais. Vamos à primeira questão. Segundo a Constituição, o trabalhador tem direito ao gozo de férias anuais remuneradas com um adicional de pelo menos 1/6 do salário normal. Antes de eu dar o gabarito dessa questão, vamos aqui fazer um apanhado rápido e geral sobre os direitos sociais. Os direitos sociais, eles estão contemplados entre o artigo 6º, terminando lá no artigo 11. No artigo 6º, ele trata de quê? Trata dos direitos sociais como norma programática. O que é isso? Se você pegar a sua Constituição aí no artigo 6º, lá diz, são direitos do trabalhador, são direitos sociais do trabalhador, moradia, saúde, lazer, educação, proteção à infância, proteção à maternidade, e assim vai sucessivamente. Vejam só, essa apresentação dos direitos sociais, no artigo 6º, é uma apresentação dos direitos sociais como programa de Estado. O que isso significa? Ali, no artigo 6º, não tem direitos sociais do trabalhador especificados. Esses direitos sociais do trabalhador vêm especificados no artigo 7º. Então, todo o artigo 7º é o esmiuçamento dos direitos dos trabalhadores previstos na Constituição para contemplar e atender às exigências do Estado no artigo 6º. O artigo 6º, repito, não entrega ao trabalhador direitos específicos. Apenas enuncia as obrigações do Estado em caráter genérico. É o que nós denominamos na técnica jurídica do direito constitucional de normas programáticas. O nome já indica, é um programa do Estado brasileiro, por intermédio dos direitos sociais, proporcionar moradia, proporcionar saúde, proporcionar lazer, proporcionar proteção à maternidade e assim sucessivamente. Já no artigo 7º, aí já não são normas programáticas, são normas constitucionais que procuram impor ao Estado, impor ao empregador muitas vezes, a obrigação de ou já cumprir alguns direitos que já estão lá, ou impor ao Estado que tome as providências legislativas para que aquele direito específico seja entregue ao trabalhador. Como, por exemplo, o FGTS. O FGTS é direito do trabalhador urbano e rural. E esse FGTS, obviamente, ele tem que ter uma regulamentação. A Constituição diz que o trabalhador tem direito ao FGTS. Esse FGTS, para ser entregue ao trabalhador, precisa de quê? Precisa de uma lei que especifique como vai ser entregue esse FGTS. A lei, conforme veremos no momento oportuno, diz que o FGTS do trabalhador é um percentual sobre a sua remuneração. Que percentual é esse? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, porque isso está na Constituição. Desculpa, isso está na lei. A Constituição apenas diz que o trabalhador tem direito ao FGTS. E como será entregue esse FGTS, isso vem por lei. Ok? Então essa é a grande diferença entre os direitos sociais do artigo 6º e os direitos sociais do artigo 7º. Vamos então a eles? Segundo a Constituição, o trabalhador tem direito ao gozo de férias anuais? Sim. Remuneradas? Sim. Condicional? Sim. De pelo menos 1/6. Não. É de pelo menos 1/3. Portanto, o gabarito, a questão 1, está errado. A alimentação tem no ordenamento jurídico nacional o Estatuto de Direito Fundamental, certo? Lá no artigo 6º diz que dentre os direitos sociais nós temos a alimentação. O que obriga o Estado a garantir a segurança alimentar de toda a população, certíssimo. Como norma programática que é, meus amigos, o Estado deve buscar a segurança alimentar. Aí você me pergunta, professor Célio, como é que o Estado vai fazer isso? E eu peço você vir para mim aqui e eu vou responder. Não sei. Não quero saber. Tenho raiva de quem sabe. De repente, essa segurança alimentar nem precisa de uma lei. Basta que o país se desenvolva e que nós tenhamos uma sociedade justa. Uma sociedade justa em que ninguém fale em problema de falta de alimentos para as populações que hoje nós chamamos de carentes. Por que eu falo que hoje chamamos de carentes? Porque se nós tivermos um Estado tão evoluído em que a discussão de passar fome não exista, então, obviamente,
será coisa do passado falar em segurança alimentar. Ou seja, quando o Estado proporciona um programa específico de incentivo à produção alimentar, para que isso barateie o custo dos alimentos e todos tenham acesso a ele, concorda comigo que isso não tem nada a ver com o direito social do trabalhador do artigo 7º? Mas isso tem tudo a ver com política do Estado para dar segurança alimentar. Então, tudo isso é política pública do Estado, que deve buscar, obviamente, resguardar o trabalhador para que ele tenha uma segurança alimentar mínima. Ok? Então, certíssima a questão. As normas que tratam dos direitos sociais são de eficácia limitada, certo? Ou seja, de aplicação imediata, não imediata. Imediata, agora, imediata é posterior. Já que para que se efetivem, de maneira adequada, se devem cumprir exigências como prestações positivas, ou seja, o Estado tem que fazer algo para entregar o direito. Por parte do Estado, precisa de, muitas vezes, gastos orçamentários, certo? E mediação do legislador. Exatamente aquilo, voltando aqui comigo, exatamente aquilo que nós vimos quando comentei o que é a norma programática das demais normas. As normas que estão inseridas no texto da Constituição, elas podem ser programáticas, como nós já vimos, mas elas podem ser de eficácia plena, aquela que já está pronta, que não precisa de nenhuma regulamentação. Elas podem ser de eficácia contida, aquela que já pode ser aplicada, mas precisa de uma regulamentação para se completar. E podem ser as que menos força têm, que é a de eficácia limitada. As normas constitucionais inseridas no artigo 7º são normas de eficácia limitada. Por quê, professor Zélio? Motivo simples. O exemplo que eu já dei. Todo trabalhador tem direito a FGTS. Aí digamos que você não tivesse a lei que regulamenta o FGTS. Você chegasse para o seu trabalhador e dissesse: eu quero o meu FGTS. Muito bem. Se você quer o FGTS, então me entregue a lei. Me dá a lei para me mostrar quanto que eu tenho que pagar de FGTS. E empregador não tem essa lei. Então eu não sou obrigado a lhe dar FGTS se não está na lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Vou dar um outro exemplo. No inciso 1 da nossa Constituição, do artigo 7º, diz que é garantida a proteção contra o desemprego involuntário, contra a despedida sem justa causa, com indenização compensatória nos termos da lei complementar. Não existindo essa lei complementar, eu pergunto, digamos que você fosse dispensado sem justa causa. Você poderia exigir o pagamento dessa indenização? Não, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que não seja em virtude de lei. Um outro exemplo. Inciso 4. A Constituição diz que salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de satisfazer as suas necessidades vitais básicas de sua família, com saúde, lazer, habitação, vestuário, transporte, higiene, previdência e alimentação. Salário mínimo nacionalmente unificado, repito, fixado em lei. Nós temos uma lei fixando o salário mínimo. Digamos que essa lei não tivesse sido elaborada. Você teria direito ao salário mínimo? Não, porque não está na lei. Ou seja, os direitos sociais do artigo 7º, eles são enunciações do Estado para que ele próprio Estado elabore uma lei para regulamentar e entregue ao trabalhador. Alguns, inclusive, já dão uma alternativa na própria Constituição exatamente para evitar que você não fixe um direito até que o Estado regulamente. Vou dar um exemplo. A Constituição diz que o trabalhador que trabalha horas extras tem direito a, no mínimo, 50% de adicional. Por que ele colocou no mínimo? Para evitar que não houvesse a regulamentação. Porque se ele colocar simplesmente todo trabalhador tem direito a horas extras, ponto, que seria o certo, se não fosse elaborada a lei, ele não iria receber hora extra. Como? Seria algo que a partir de amanhã o trabalhador já poderia estar sendo submetido a uma jornada extraordinária. O legislador falou, olha, se nós deixarmos um dia sem regulamentar, ele vai ficar um dia sem receber hora extra. Isso é um absurdo.
Então, já vamos colocar aqui que a hora extra vai ser fixada em lei. Mas, enquanto essa lei não vier, é no mínimo 50%. Ou seja, é norma de eficácia limitada. Enquanto não houver a lei, vai ficar só esses 50%. Ok? Muito bem. Então, voltando aqui. As normas que tratam de direitos sociais são de eficácia limitada. Certo? Ou seja, de aplicação imediata. Isto. Que isso exige, não é isso? Para cumprir exigências do Estado com prestações positivas. Qual é a prestação positiva do Estado? É exatamente a regulamentação. Por parte do Estado, gasto orçamentário, quando envolver o Estado, obviamente, mediação do legislador, ou seja, que ele elabore uma lei. Certíssimo. Gabarito certo. A Constituição garante ao trabalhador a irredutibilidade salarial. Ok. O que impede que o empregador diminua por ato unilateral ou por acordo individual o salário do trabalhador, certo? Pode até haver a redução mediante convenção ou acordo coletivo. A Constituição no artigo 7º especifica isso. Mas por acordo individual, não. Acompanhe comigo. Digamos que uma determinada categoria se encontre a crise econômica, submete aquela categoria toda a uma situação de provável desemprego. Aquela área econômica toda está produzindo menos e, obviamente, vai ser necessário, digamos, demissão em percentual de 30%. O que pode fazer com a intermediação do sindicato o empregador? Pode chamar os trabalhadores, repito, com a intermediação do sindicato e dizer, olha, nós vamos demitir. Porque, obviamente, nós estamos faturando 30% menos, estamos produzindo 30% menos, estamos precisando de 30% menos de trabalhadores. Mas nós acreditamos que isso é transitório, passageiro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo coletivo para reduzir o seu salário. Obviamente, reduzindo a jornada. E aí, quando a situação melhorar, a gente volta ao patamar anterior. Então, nós que estávamos pagando nós que estávamos pagando, em média, R$1.000, vamos pagar R$700. Ou seja, isso equivale a 30% das demissões. É bom para todo mundo. Ou seja, aqueles 30% que serão demitidos, não serão demitidos, iremos socializar o problema. Em que ninguém vai ganhar os 1.000 e todo mundo vai ganhar 700, mas ninguém ficará desempregado. Isso é bom para todo mundo. É bom para o trabalhador em que 30% não será demitido, para o empregador que não vai ter um custo de demissão com aqueles 30%. Até porque ele tem a expectativa de que a coisa melhore, e aí ele teria que recontratar empregados. E isso não é interessante para ele, ou seja, não é interessante para ninguém. Isso pode ser feito desde que por acordo coletivo de trabalho. Se você trabalha numa determinada empresa, vamos pegar um exemplo bem prático. Uma empresa pequena, que você tem um vínculo com o empregador há muito tempo, trabalha com ele há 20 anos, gosta dele, ele gosta de você, a relação é ótima, e aí a crise econômica brasileira empurra para a seguinte discussão. Ou eu demito você, ou eu reduzo o salário. Inclusive, vou reduzir o seu salário para depois contratar outro com salário menor. Você diz, não, eu sei, nós já tivemos nossa época de vacas gordas, agora a coisa está feia, eu concordo em reduzir 30% do meu salário. É isso? Aí faz um acordo individual. Vale esse acordo individual? Não, não pode. Tem que ser acordo coletivo. A redução salarial só será possível se estiver prevista em convenção ou acordo coletivo. Falso. Por quê? Errado. Por quê? Porque foi um acordo individual, ou seja, foi um ato unilateral. Não pode. Ok? A previsão, a redução salarial só será possível se estiver prevista em convenção coletiva. Errado. Aqui o gabarito, obviamente, na hora que nós fizemos o copia-cola, o gabarito foi copiado errado, colado errado. Então, a Constituição garante ao trabalhador a irredutibilidade salarial. O que impede que o empregador individual, que o empregador diminua, por ato unilateral ou por acordo individual, o valor do salário do trabalhador. Isso não pode. A redução salarial só será possível se estiver prevista em convenção ou acordo coletivo. Desculpa, não, claro, verdadeiro, né? Porque ao final corrigiu a nossa questão. Muito bem, então, só aqui fazendo a correção, claro. Então, não pode, tá vendo como é questão de prova, meus amigos? Questão de prova tem esses detalhes. Claro, a primeira parte, aqui eu vou até fazer um comentário, esse peguinha que me
submeter, isso é bom, fazer um comentário. Olha, aqui a questão assertiva, ela foi dividida em duas partes. Uma parte completamente errada. Olha como o CESP é danado. Ele vem desenvolvendo a ideia. Isso, e alguns institutos estão começando a imitar o CESP, não é isso? Como a Funiversa, por exemplo. Então, ele vem desenvolvendo a ideia do errado, do errado, do errado, tá errado, tá errado. Você bota na cabeça, tá errado, igual o professor Zé acabou de fazer, tá errado, tá errado, tá errado. A redução só será possível se estiver prevista em convenção coletiva. Certíssimo, claro, obviamente. Ou seja, você, candidato, você, professor Zé, vem com a mente do errado, que está errado até aqui, ó, até aqui está errado, e aí olha e diz, opa, é errado, sim, está errado. Tanto é que diz, a redução só será possível se estiver prevista em convenção ou acordo coletivo. Certíssimo. Opa, certíssimo. Só pode se estiver previsto em acordo ou convenção coletiva. Certo, meus amigos? Então aqui, para melhor compreensão da questão, nós dividimos em duas partes. Então, muito cuidado. Volta aqui comigo. Esses institutos já têm essa mania. Ele divide a questão em duas partes, às vezes em três. A primeira parte, uma afirmação, que essa afirmação pode estar certa ou pode estar errada. Neste caso, estava errado. Uma segunda parte que é a justificativa, isso, que no caso aqui não usou essa técnica, ele usou o quê? A técnica da inversão, em que ele afirma uma coisa errada e no final diz, para ser certo teria que ser assim. Muitas vezes eles colocam, isto é inconstitucional, ou seja, ele colocaria essa primeira parte e concluiria, essa alteração unilateral do salário é inconstitucional, certo? Ou seja, ele trabalha com a cabeça e com a mente do candidato. Porque ele não esquece que você, candidato, está nervoso na hora da prova. Você, candidato, está com a expectativa de que ali tenha um bicho-papão. Não tem bicho-papão, mas tem detalhes como esse, que é comum o sujeito. Depois que sai da prova, olhar e dizer, meu Deus do céu, eu errei uma questão que eu sabia. Exatamente. Ok? Então, a redução salarial só será possível se estiver prevista em convenção ou acordo coletivo. Certíssimo. 5. Entre os direitos sociais previstos na Constituição, inclui-se a proteção do trabalhador em relação à automação na forma da lei. Isso aqui é absolutamente simples, isso aqui está contemplado no artigo 7º da Constituição, ok? Sem nenhuma necessidade. Por que sem nenhuma necessidade, falo eu? Porque isso aqui veio na Constituição em 1988. Vejam, em 1988, nós vivíamos no Estado brasileiro, isso não é do meu tempo, claro, mas minha mãe me conta muito isso. Então, em 1988, nós vivíamos no Estado em que computador era bicho de 7 cabeças. Computador, inclusive, se você não sabe, era proibida a sua importação para o Brasil. Era crime importar computador. Porque a mentalidade do regime da época era de que nós tínhamos que inventar os nossos próprios computadores, nós tínhamos que incentivar a produção nacional. Essa história de trazer computador de fora era dominação externa, isso não podia, era proibido. Então, quando veio a Constituição de 88, o mundo já usava computadores, menos no Brasil. E aí, qual era a mentalidade? Nossa, quando chegarem os computadores aqui no Brasil, nós vamos perder mão de obra. A mão de obra vai ficar aí desempregada. Meu Deus do céu, isso vai proporcionar um caos e um desemprego irremediavelmente prejudicial ao país. E aí colocaram isso. Claro que isso aqui é norma morta, que não tem nenhum sentido, porque computador é algo que está nas nossas vidas e já estava lá fora na vida de todo mundo já em 88. Então, isso é um inciso em desuso em termos práticos e em uso em provas de concurso, ok? Bem, vamos falar agora da nacionalidade. Um brasileiro naturalizado, antes de falar da nacionalidade, volta aqui comigo. Vamos fazer um rápido esboço da nacionalidade. A Constituição brasileira contempla a nacionalidade no artigo 12. A Constituição brasileira, ela traz as definições e qualificações dos nacionais natos e dos naturalizados. O nato é aquele que já nasce com a nacionalidade brasileira. O nato é aquele que, ao nascer, já carrega em si a nacionalidade brasileira. Ela é, como regra quase que absoluta, ela é involuntária. O nato, ele decorre de quê? Do nascimento. E esse nascimento, para definir a nacionalidade brasileira, se utiliza primordialmente do critério do jus solis.
Jus solis nasceu no solo brasileiro, é brasileiro. Não me interessa filho de quem, com ressalvas. Não é absoluto. Há algumas exceções, há algumas situações que o solo não predomina. Como, por exemplo, o filho de um casal de estrangeiros que estão aqui a serviço do seu país. Aí nasceu o quê? Um brasileiro? Não, não nasceu um brasileiro. Eu sei qual é a sua curiosidade. Zé, se ele não nasceu brasileiro, ele nasceu o quê? Não sei. Eu só sei que ele não nasceu brasileiro. Por que eu falo isso? Porque fica todo mundo pensando no que ele será lá fora. Nós estamos estudando direito constitucional brasileiro. Logo, você precisa saber se ele é ou se ele não é brasileiro. Se ele é brasileiro, ok. Se ele não é brasileiro, também ok, porque eu não quero saber o que é que ele é. Então, é um exemplo clássico de um brasileiro nato. Outra situação clássica do brasileiro nato é que não nasceu no solo, aí vai predominar o sangue vinculado, obviamente, ao fato do seu pai ou sua mãe estar a serviço do Brasil, é filho de brasileiro ou de brasileira, nascido no estrangeiro, desde que seu pai ou sua mãe esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ok? É uma situação de brasileiro nato. Claro, a Constituição não fala do brasileiro, filho de brasileiro, com brasileira, nascido no Brasil, porque esse, óbvio, é brasileiro. E é óbvio que é brasileiro por quê? Porque se eu for pelo critério jus solis, ele é brasileiro nato. Se ele for pelo critério jus sanguinis, ele será brasileiro nato. O critério jus sanguinis é o quê? É aquele adotado em alguns países, como por exemplo a Alemanha, Itália, em que o que determina é o sangue. Por exemplo, um filho de um casal de italianos vem passear no Brasil, ele é italiano. Por quê? Porque eles adotam o jus sanguinis. Então a criança, filho de italiano, neto de italiano, nasceu no Brasil, é italiano. Mas ele está a serviço, esse casal de italiano está a serviço do seu país? Não, não está. Ah, então ele é brasileiro, Zé? Sim. Italiano, Zé? Sim. Dupla nacionalidade, Zé? Sim. Mas chamado também de polipátrido, ou seja, tem mais de uma pátria. Ok? O que eu quero dizer com isso? A questão de definir a nacionalidade brasileira independe da definição de outro país. O Brasil olha para alguém e diz, você é brasileiro nato, ponto. E se a Inglaterra disser que ele é inglês? Ele é inglês. E se a Inglaterra disser que ele se a Itália disser que ele é italiano, será ele italiano. E se a Suécia disser que ele é sueco, será sueco. E assim sucessivamente. Mas eu só sei disso se você me falar. Porque, olhando para ele, eu vou apenas perguntar, você é filho de estrangeiro? Sou. De estrangeiro também? Sim. Nasceu aonde? No Brasil. Os seus pais estavam a serviço dos seus respectivos países? Não, professor Zé, não estava. Então você nasceu brasileiro nato. Mas minha mãe me falou que eu sou sueco. Não sei. Pode ser. Ah, mas meu pai falou que eu sou italiano. Não sei. Pode ser. Ah, mas meu avô falou que eu sou alemão. Não sei. Pode ser. Isso quem vai dizer é a lei alemã. Se a lei alemã amanhã disser que todo mundo no hemisfério sul é alemão, todo mundo será alemão perante a lei alemã. Agora, não é essa a discussão nossa. Nossa discussão qual é? Ele é brasileiro ou não é brasileiro? Se é alemão ou se não é alemão, isso é outra história. Ok? Então vamos. E tem também o brasileiro naturalizado. O brasileiro naturalizado ele precisa cumprir determinados requisitos. Se ele for de origem de um país que fala a língua portuguesa, ele precisa contar com apenas 1 ano de residência fixa e, obviamente, vir a residir aqui no Brasil permanentemente. Isso é uma exigência, claro, né? Isso tem idoneidade moral e já pode requerer a nacionalidade brasileira. Aqueles originários de país que falem qualquer língua, ele tem que cumprir o requisito de mais de 15 anos e não ter condenação criminal. E aí, obviamente, vai ser um brasileiro naturalizado. Alguns cargos são privativos do brasileiro nato. O naturalizado não pode ocupar determinados cargos. Vamos às questões? Um brasileiro naturalizado pode exercer a carreira diplomática? Primeira situação é essa da última observação que eu fiz. Qual é? Quais cargos podem ser ocupados por brasileiros naturalizados? Bem, todos os cargos podem ser ocupados por brasileiros naturalizados, salvo aqueles relacionados no artigo 12, que são presidente, vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, ministro do Supremo, membro de carreira diplomática de caráter permanente, oficial das Forças Armadas. E, além desses, 6 cidadãos integrantes do Conselho da República, que não podem ser brasileiro naturalizado, tem que ser brasileiro nato.
Então, resposta errada. Um brasileiro naturalizado pode exercer carreira diplomática? Não. O filho do embaixador no Brasil, em Paris. Opa, então, o brasileiro a serviço do Brasil. Nascido na França. Então, o filho nasceu na França. Cuja mãe seja alemã. A mãe é alemã. Será considerado brasileiro nato? Claro. Vejam só, vou só trabalhar com hipóteses. Digamos que a lei francesa diga que por ele ter nascido na França, independentemente de qualquer condição, ele é francês. Então, ele será francês. E digamos que pela mãe ser alemã, a Alemanha diga ele é alemão. Então, ele será alemão. Não tem nenhum problema. Mas que ele é brasileiro, ele é um brasileiro e não é qualquer brasileiro, ele é brasileiro nato. Ok? Com a emenda constitucional número 36 de 2002, a situação jurídica do brasileiro nato e naturalizado, no que se refere à propriedade de empresas jornalísticas de radiodifusão sonora, edições e imagem, foi igualada. Errada. Explico. Até essa emenda em 2002, a Constituição não permitia que brasileiros naturalizados fossem proprietários desse tipo de empresas. A partir dessa emenda, permitiu, desde que ele tenha 10 anos de naturalização. Então vejam, mudou, mas igualou? Não igualou, porque igualaria se dissesse, olha, brasileiros, independentemente de ser nato ou naturalizado, podem ser proprietários das empresas sem qualquer discussão. Isso não é verdade. É lá em torno dos artigos 212, em que trata das questões de comunicação social, ok? Da comunicação, desculpa. Então, os brasileiros naturalizados podem sim ser proprietários de empresas jornalísticas. Antes de 2002 não podia. Agora pode, desde que tenha 10 anos de naturalização. Apenas brasileiros natos podem compor o Conselho da República. Errado, veremos por quê. Já que ele é formado pelo vice-presidente da República, sim, é um brasileiro nato, logo, então nesse ponto estaria certa a afirmação anterior. Pelo presidente da Câmara, então nessa parte também estaria certa a afirmação. Pelo presidente do Senado, então nessa parte também estaria certo, porque presidente da Câmara, presidente do Senado tem que ser brasileiro nato. Pelos líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados do Senado, aqui está o erro, porque esses líderes não precisam ser brasileiro nato, além do ministro de Estado da Justiça, que também não precisa ser brasileiro nato. O ministro que precisa ser brasileiro nato é o ministro de Estado da Defesa e não da Justiça. Ok? Então, errada. 5. A deportação, pena aplicada a quem pratica algum crime em território brasileiro, consiste na retirada compulsória de estrangeiro residente ou domiciliado no país. Bem, a deportação é uma retirada compulsória de estrangeiro residente ou domiciliado no país? Sim, essa parte está certa. Mas é uma pena para quem pratica algum delito no Brasil? Não, isso aqui está errado. A deportação, meus amigos, é uma retirada compulsória de um estrangeiro que está no Brasil de forma irregular. Se ele estiver regular, ele não será deportado. Se ele estiver no Brasil regular, mas cometer um crime, será expulso. É diferente. Expulsão é a retirada forçada por ele ter cometido um delito, que seria esse caso. A deportação é aquele que está aqui no Brasil, não cometeu nenhum crime, não cometeu nenhum delito, mas ele está de forma irregular. Só isso. Digamos, você veio para o Brasil com visto de passar, de ficar a passeio e está aqui trabalhando. Você está, e aí passou o tempo de permanência no Brasil, você está irregular. A partir desse momento, você pode ser deportado. Então, errado, gabarito. São brasileiros natos aqueles nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem no período máximo de 2 anos pela nacionalidade brasileira. Está errado. Explico. São brasileiros natos aqueles nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, por enquanto não é. Desde que venham residir no Brasil e optem no período máximo de 2 anos pela nacionalidade brasileira. Bem, se ele é filho de brasileiro ou de brasileira, veio a residir no Brasil e opte a qualquer tempo, ele será um brasileiro nato. O artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição diz: são brasileiros natos aquele filho de pai ou mãe brasileira que nasceu no estrangeiro
e sejam registrados na repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira após a maioridade. A única exigência é que essa opção seja feita após ele ser maior. Claro, porque ele tem capacidade civil. Então, aquele filho de brasileiro que está do brasileiro que está a serviço da República Federativa do Brasil, que nasceu lá fora, é brasileiro nato só com o nascimento. Ponto. Por quê? Está a serviço. Aquele que não está a serviço, a criança ou será registrada na repartição brasileira competente, o consulado, por exemplo, ou a própria embaixada, e aí já será brasileiro nato com esse registro, ou, não sendo registrado, ele, depois da maioridade, vem a fazer a opção residindo aqui no Brasil, aí ele será um brasileiro nato, ok? Então, gabarito errado é a qualquer tempo e não no máximo 2 anos. Um brasileiro naturalizado pode exercer o cargo de coronel da Polícia Militar de um Estado da Federação? Pode. O cargo que é de brasileiro nato é qual? Aquele de oficial das Forças Armadas, não oficial da Polícia Militar. Então, certo, pode sim. Próximo tópico, veremos direitos políticos. Retornaremos no próximo vídeo. Um forte abraço, até daqui a pouco.